Olá pessoal, como você já deve ter visto no título do vídeo, o assunto de hoje é sobre reunião de pais. Bem, hoje eu fui numa reunião de pais e eu tenho costume de ir nas reuniões de pais da minha filha. Mas o que eu acho mais interessante dessa escola é o cuidado pré-antecipado que eles têm com algumas coisas. Por exemplo, já rolou umas políticas aí de shortinho, etc. na escola. E como lá é um colégio católico, é um colégio de freiras, parecido com o do Casa de Porto Alegre, eles meio que anteciparam na reunião falando que são contra bullying, que são contra preconceito. Só que quando a freira falava de preconceito, ela falava: nós somos contra preconceitos contra negros, nós somos contra preconceitos contra brancos, nós somos contra preconceitos contra índios, nós somos contra preconceito contra magros, nós somos contra preconceito contra gordos. E quando ela falou isso, ela desmontou alguns pais que estavam ali já falando alguma coisa com essa temática de estudos sociais, que a escola, etc. Né? Você já deve saber do que eu estou falando. Ela meio que desmontou, e ainda dando um sentido mais amplo, dizendo que preconceito é qualquer pessoa que discrimina a outra. Bem, mas esse não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo aqui é sobre o ensino em si e como as pessoas delegam isso. Aquela era uma reunião de pais e outras reuniões de pais, as professoras elas estavam dando um enfoque, botando vários vídeos dizendo: quem tem o papel de educar é você. E essa escola sempre fez isso. Ela está no segundo, é o segundo ano que ela está nessa escola, minha filha está no 6º ano. Para você que é um pouco mais velho, a 5ª série. Para você que é velho pra cacete, seria o 1º ano do ginásio, vamos dizer assim. Já é o 2º ano que ela está nessa escola. E ela, no ano passado a professora também botou vários vídeos dizendo: o papel de educar é seu, não é do professor. O professor ele tem um papel de instruir, ensinar, não de educar. Talvez um complemento da sua educação. Hoje, ele mesmo sendo um colégio religioso, ele não é um colégio intolerante religioso. Hoje eles falam sobre kardecista, eles falam assim do cristianismo em geral. É um colégio católico, mas não dá aulas para católicos. Até toda a parte deles de religião é voltada a cristianismo de forma generalizada. Então você vai englobar aí kardecista, toda a parte evangélica mais conservadora, ou neopentecostal, e também toda a base católica. Enfim, eles também dizem que se seu filho não tiver religião, eles não obrigam o seu filho a fazer oração, nada disso, etc. Mas, com certeza, é dado uma aula religiosa. Só que as aulas religiosas, eu já acompanhei pelos livros da minha filha, elas não são aulas doutrinativas. Elas são aulas que você entende teologia. A criança não vai perceber bem essa diferença. Mas é aquele negócio que eu falei agora. A educação parte de você, não da escola. Enfim. Muitos dos pais questionaram quanto à dificuldade dos deveres do livro. E o engraçado, porque um dos deveres que foi questionado foi um dever que eu também fiquei bastante impressionado, que, assim, durante toda a fase, assim, eu sou pai de filha única. A minha filha sempre me impressiona com a inteligência dela, porque você está sempre preparado para o seu filho ser um neném. Você sempre vê o seu filho neném no seu colo. Vocês que são pais, vocês devem entender um pouco melhor do que eu estou falando. Toda vez que ele tem uma grande evolução, ele te surpreende. E quando eu fiz esse dever com a Vitória, eu falei: nossa, isso aqui é um dever muito difícil para uma criança. Um dever é sobre método científico. Aí quando a outra mãe falou que o dever era muito difícil, aí eu fiquei pensando: nossa, será que é a escola que está passando material didático avançado? Ou será que o ensino do MEC aqui no Brasil, ele nivela pela base da mediocridade? Então eu fiquei pensando, quando eu tinha meus 10 anos, que é a idade da minha filha, eu assistia Mundo de Bikman. E o último episódio do Mundo de Bikman foi sobre o método científico. E quando eu vi o método científico, eu comecei a procurar nos livros, perguntar ao meu pai o que era o método científico, e eu tinha mais ou menos essa idade, 9, 10 anos. E eu entendi perfeitamente o que era o método científico. E quando eu expliquei para a Vitória, ela entendeu. A Vitória é minha filha.
Ela entendeu perfeitamente do que se tratava, eu dei os exemplos, e o exemplo do método científico que ele usava era dizer que foi concluído que fumantes tinham câncer, e quem tinha probabilidade de ter câncer no pulmão, e quem não fumava tinha a probabilidade de não os ter. Aí eu falei com ela, como você faria esse método científico para pesquisar outros remédios, etc. E no texto falava assim, o rapaz deu medicamento para todas as pessoas e elas melhoraram. Então ele concluiu pelo método científico que isso estava certo. Então a pergunta do livro era, foi aplicado corretamente o método científico? E a resposta era não. Por que era não? Porque aquele grupo de pessoas que foi testado, não foi testado outro grupo de pessoas sem um remédio que tivessem a mesma idade, etc., e pudesse ser comparado. Isso era perfeito, um exemplo muito simples, qualquer criança entenderia, entendeu? Mas a mãe realmente achou muito difícil, mas o que nós estamos achando difícil hoje não é por causa do nível didático avançado, não foi uma maluquice daquele cara enfiar aquilo na criança. É porque o nosso ensino brasileiro é medíocre, ele parte pela mediocridade. E um dos pontos abordados também pela irmã foi que a média lá do colégio é 5 das crianças. Então, ela disse, média 5 não é uma média baixa. Pelo nível da escola, média 5 é uma média média. Só que média retém a mediocridade. Ela não disse essa palavra, mas ela deu a entender que seria. E eu também tenho essa concepção. Eu fiquei na média. Se você ficou na média, você é medíocre. Se o seu filho tira notas na média, ele tira notas medíocres. Ninguém é obrigado a tirar 10. Ninguém é obrigado a ser gênio em todas as 9 áreas da inteligência do conhecimento humano. Mas pelo menos umas 2 ou 3 o teu filho devia ter tirado um 10, né? Agora, eu acho que uma nota ideal para se tirar é 8 ou mais. 8,5 e para cima. 8 ele seria a faixa já do... tá com perigo. Se teu filho está tirando 7 num colégio que... você tira mais ou menos assim, a média da média. Se a média é 5, qual é a média da média? É 7,5. Então 7,5 seria a média esperada. E 5 seria a média mínima. Acima do 7,5 seria ótimo. Aí você tira a outra metade da metade. De 7,5 para 10, qual seria a metade? A metade de 7,5 para 10 aí seria 9,25. Então 9,25 o seu filho já alcançou a excelência. E o 10 seria a perfeição. Mas dentro de um âmbito de prova, etc., o professor ele pegou todo o conteúdo programático, escolheu 10 ou 20 questões, colocou distribuídos aquilo ali de forma lógica e, por acaso, de 100% do conteúdo programático, seu filho não conhecer exatamente aquele ponto que foi pedido a questão, ele não vai tirar o 10. E, por outro lado, se o seu filho conhecer menos da metade do conteúdo programático, mas por acaso ele conhecer exatamente o que caiu na prova, ele vai tirar um 10. Então, é meio complicado esse método de avaliação. Agora, se o seu filho tirou 5, complicado, hein? Se ele tirou menos que 5, bem complicado ainda. Porque, ainda mais no primeiro bimestre do ano, que é a parte mais fácil, eu acho que você deveria botar ele para estudar mais. Botar ele para estudar não é mandar ele estudar, não. É você sentar e estudar. Outra coisa que eu vi ali com os pais é que os pais, o ensino do brasileiro é tão medíocre que tinha alguns pais que diziam que não entendia o livro do filho. Como um pai pega um filho com material, conteúdo programático, uma criança de 10 anos e ele não consegue fazer o dever do filho de 10 anos? Cara, desculpa, você é um analfabeto funcional. Desculpa. Essa é a verdade. Para você que acordou agora, bom dia. Se você não sabe fazer o dever do seu filho, da sua criança, é porque você tem menos conhecimento que ela, entendeu? Você é um analfabeto funcional. Pega o livro didático lá e tenta estudar com ela. Vai ver, ela tem bastante para te ensinar, mesmo tendo 10 anos. Tá? Então, eu sei que é só uma verdade inconveniente, mas eu estou aqui para dizer não o que você quer ouvir, eu estou aqui para dizer o que você precisa ouvir. Entendeu? Agora, o importante disso tudo é que ali eram 2 ou 3 turmas, cada uma de 40 alunos, se esperava 120 alunos mais ou menos, era um auditório que era para estar cheio e ali não tinha 30, 40 pais. Ou seja, nem 1/3 dos pais foi ver o que os professores tinham para dizer
sobre o conteúdo que eles prepararam para os filhos deles. É complicado. Estavam no auditório eu e a avó da minha filha. Éramos 2 pessoas no auditório representando uma única criança. Então é provável que daqueles 30, 40 pessoas ali tivessem casos parecidos. 2 pessoas representando uma criança. Então nós estamos falando de uma taxa de amostragem aí de pelo menos 30%. 30% é uma quantidade medíocre de pais que se interessam em saber o que seu filho vai aprender e qual o conteúdo programático. Agora, o mais interessante é que dentro do conteúdo programático tinha estudos sociais falando sobre sexo, etc. Porque os professores estavam... O papel de educador é do pai. Mas ali, os psicólogos e pedagogos ali estavam auxiliando o pai a discutir coisas sobre o filho. Com uma criança de 10 anos, já está na hora de você começar a falar alguma coisa de política, sexo com ela, entendeu? Porque se você não falar, meu amigo, daqui a pouco ela vai entrar na internet, vai saber tudo e vai te dar aula. Só que aí já vai ser um momento onde você não é mais referência para sua criança. Entendeu? Então, entenda isso. Uma criança de 10 anos, ela já sabe o que é sexo, ela já sabe o que é drogas. O que diferencia uma criança da outra é o quanto que ela entende sobre isso e a profundidade. Então, nunca acha que é cedo demais para falar sobre o seu filho, senão a internet e a televisão vão falar isso para você. Nunca deixe de ir na reunião dos pais do seu filho, porque se você não tem 2 horas do seu dia durante um bimestre do ano para ir numa reunião de pais, isso demonstra o quanto que você está disposto a dar pela educação do seu filho. Bem, essa foi a dica de hoje. Toma que é de graça.